Olá, tudo bem? Aqui é Renato Emídio, diretamente para o site Estudos Nacionais. No vídeo de hoje nós vamos falar de sociedade de massa. É sempre importante quando a gente for falar de alguma coisa ou iniciar uma explicação, por assim dizer, é importante que a gente comece a buscar a origem dos termos, né? Ainda mais nos tempos de hoje, de desconstrucionismo, onde cada palavra significa isso ou aquilo, ou não significa nada. Quer dizer, onde cada vez mais parece que a linguagem vai perdendo o seu contato com a realidade. Então, se já era importante antes, hoje então se faz fundamental que a gente busque a origem dos termos, justamente porque eles nos indicam melhor, né, ou nos dão uma pista daquilo que originalmente se buscou designar com essa palavra. Então, quando a gente fala de sociedade de massa, é importante a gente separar esses dois termos e analisá-los inicialmente separadamente e depois a gente volta a juntá-los para entender do que se trata. E também a gente pode aqui seguir o conselho de Aristóteles, que seria a gente, ao tentar compreender um conceito, buscar o seu conceito próximo, buscar a palavra mais próxima, para a gente ver ali as suas semelhanças e suas diferenças, para que a gente possa defini-lo melhor. Então vamos iniciar com sociedade, e talvez o melhor termo que a gente teria para poder compreender melhor o termo de sociedade seria a gente compreender também ou analisar o que significa comunidade. Adianta vocês que esses dois termos, né, são termos de disputas até, né, são termos que não estão estabelecidos de forma pacífica na sociologia. Não que a gente queira esse tipo de coisa, mas são termos bem difíceis de serem tratados, porque não há unanimidade, né, e tampouco definições próximas, ao ponto de inúmeras pessoas comentarem que, inclusive, de fato, não existe sociedade, né? A sociedade é uma abstração que a gente faz, mas que, na realidade, não existe nenhuma sociedade. Bom, nós aqui vamos utilizar, então, o termo sociedade de uma maneira que a gente possa empregar e que a gente possa compreender, né, o que estamos falando quando falamos de sociedade. Se a gente, então, buscar a etimologia das palavras, né, a gente vai ver que comunidade refere-se a comunes, aquilo que é comum, e sociedade refere-se a companheirismo, seguidor. Portanto, nós podemos dizer que comunidade é um agrupamento, um conjunto de pessoas que vivem, né, a partir do compartilhamento, né, das mesmas normas, dos mesmos valores morais, dos mesmos gostos, né, das mesmas leis. E isso enseja a gente pensar que sociedade seria uma comunidade que cristalizou aquilo que eles compartilham em comum, cristalizou aquilo em instituições, né? Então, a sociedade acaba se tornando uma comunidade organizada. Enquanto numa comunidade você tem aqueles valores, né, que são compartilhados, mas que eles existem por força do hábito, numa sociedade você vai ver que esses valores, essas leis, essas normas, esses costumes, eles existem por força do hábito, mas também por força de instituições, né? Então, há instituições ali que foram criadas para que aquelas ideias, aqueles valores, aqueles bens compartilhados, né, se perpetuem, por assim dizer, ou permaneçam mais ou menos inalterados. Então, um exemplo disso é a gente pensar no mandamento
né, ou numa norma, ou numa lei, que antes você não tinha um tribunal, você não tinha advogado, você não tinha um juiz, você não tinha todo um aparato institucional para assegurar que aquela lei fosse aplicada tal e qual e de forma, por assim dizer, impessoal. Então, esse caráter de impessoalidade também acompanha mais a sociedade do que a comunidade. Por quê? Porque a sociedade se diz que nessa cristalização, ou surgimento dessas instituições, ela acaba sujeitando os indivíduos às suas leis, às suas normas, ainda que, para que essa sociedade possa existir, no primeiro momento, os indivíduos tiveram que entrar num acordo, tiveram que se submeter de forma voluntária àquelas normas. Enquanto que numa comunidade, você pode participar dela de forma mais voluntária. Você pode sair de uma comunidade sem grandes prejuízos, por assim dizer. Enquanto que numa sociedade não é tão simples, né? Por exemplo, um exemplo aqui, você pode, numa sociedade, podemos falar de sociedade americana, como podemos falar da sociedade vascaína, como podemos falar, sociedade não, comunidade, podemos falar da comunidade americana, da comunidade vascaína ou das várias comunidades do Facebook. E quando eu não estou de acordo com aquilo, com as coisas que estão ali, eu posso sair, não fazer mais parte daquela comunidade. Ao passo que numa sociedade, né, e aí então eu posso falar da sociedade brasileira e também da sociedade americana, mas se não estou de acordo com aquela sociedade, eu mesmo assim sou obrigado a agir conforme aquela sociedade. Por exemplo, se a gente pegar o caso hoje da pedofilia, né, é uma coisa que para as comunidades, né, ocidentais, por assim dizer, para nós ocidentais, nós não aceitamos de maneira geral, né? E esse valor está estabelecido, né, nas sociedades ocidentais de maneira geral, né, em forma de lei, quer dizer, é crime a pedofilia. E a gente vê hoje um fortíssimo movimento para tentar derrubar essas leis, justamente porque existem pessoas que não comungam mais daqueles mesmos valores da comunidade ocidental tradicional, né, e querem, portanto, que os valores deles, né, valores entre aspas, né, porque ser um pedófilo de maneira nenhuma é um valor, é um antivalor, então que esses gostos, né, sejam previstos em lei, né. É mais ou menos isso. Então, para finalizar essa parte de sociedade, podemos entender sociedade como uma comunidade organizada, como uma comunidade que existam instituições, né, que cristalizam, que conjugam em si os valores daquela comunidade. Bom, e massa? O que a gente pode falar de massa? Também é outro conceito, como qualquer conceito hoje em dia, que tem uma série de disputas, né, e de discussões a respeito do tema. E para a gente falar de massa, é interessante que a gente use aqui, usando também o conceito de Aristóteles, outros dois conceitos, que a gente utiliza o conceito de multidão e o conceito de público. Então, o que seria uma multidão? Uma multidão é um agrupamento de pessoas que tem que estar no mesmo espaço físico e que não agem de forma racional, perdem completamente a racionalidade. Uma forma de você ver isso é aquelas cenas de brigas de torcida em jogo de futebol. Aquilo ali é a multidão agindo, né? Uma forma de você entender melhor isso é você imaginar que cada uma daquelas pessoas que estão lá, daqueles torcedores, estão brigando, até se matando. Se você pegasse aqueles torcedores, um de cada time, e colocasse na mesma sala para assistir o jogo de futebol pela televisão, ou levasse no estádio e deixasse os dois numa cabine ou num espaço completamente isolado, somente os dois, dificilmente eles iriam brigar ou se matar, né? Então, o comportamento da multidão
carrega basicamente esses dois aspectos. Tem que estar numa mesma contiguidade espacial e ela age de forma irracional. O público, por outro lado, se diz de um agrupamento de pessoas que não precisa estar no mesmo espaço físico e que não perde a sua capacidade racional, muito pelo contrário, são pessoas que são críticas, né? E por que você consegue agrupar elas em público? Porque elas mantêm certas semelhanças. Elas mantêm, e essas semelhanças, ou elas compartilham de alguns aspectos. E esses aspectos podem ser desde características físicas, características sociais, características psicológicas. Então você pode ter o público masculino, você pode ter o público heterossexual, você pode ter o público feminino, acima de 20 anos, da classe social C. Então, o público, ou você pode pegar o público de leitores da revista Veja, ou você pode pegar o público de leitores do site e da revista Estudos Nacionais, você pode pegar o público de alunos do professor Olavo, você pode, enfim, o público se presta a você circunscrevê-lo por várias características, conquanto as pessoas circunscritas ali são pessoas que compartilham algo de semelhante, mas que possuem a sua capacidade crítica, né? E que se tornam público motivadas por um evento exterior. Então, você só é público do professor Olavo se você for lá e assistir ao professor Olavo, né? Então tem que ter um acontecimento para que o público exista. Você não pode fazer qual é o público feminino classe A acima de 20 anos. Mas do que estamos falando? O público feminino acima de 20 anos, classe A, que assiste futebol. Bom, então aí nós conseguimos circunscrever o público, né? Porque daí, se a gente só for pegar de forma estatística, né, uma espécie de IBGE, aí você já não funciona bem o termo público para o que nós estamos querendo. Aí já é melhor tratar com expressões da estatística, como população, universo, etc. Enfim, onde que se encaixa a massa aí? Bom, a massa é uma espécie de meio termo dos dois. A massa, de fato, ela não tem que ter o espaço físico, assim como o público, porém, ela não tem a sua capacidade crítica plenamente em funcionamento. Ela é um meio termo nessa questão, ela é um meio termo entre o público e a multidão. Quer dizer, a massa é um agrupamento de pessoas que não vivem de maneira nenhuma sobre o mesmo espaço geográfico e que parcialmente mantém a sua capacidade crítica. Esse parcialmente que mantém a sua capacidade crítica é o que de fato nós vamos desenvolver quando a gente falar do homem-massa. O que significa isso? Nós vamos tentar destrinchar isso para compreender o que é. O que eu posso adiantar para vocês aqui nesse momento, para que fique mais claro o que seria uma massa, seriam pessoas que se deixam levar ou se deixam influenciar pela opinião da multidão. Então a massa é aquele conjunto de pessoas que tem uma capacidade crítica, por assim dizer, defeituosa ou com algum problema, ou uma capacidade crítica parcial, por assim dizer, e essa parcialidade consiste em elas sofrerem uma forte influência do mesmo grupo que elas fazem parte. Então, de uma certa forma, você vai ver que os chamados eventos de massa, né, são aquelas pessoas que, porque saiu uma notícia na televisão, saiu uma notícia na rádio, acreditam piamente que aquilo aconteceu. Quer dizer, em tempos de fake news, hoje em dia,
né, isso já está um pouco não, isso já está bem diferente. Mas se a gente remeter ao Brasil, né, pegar a nossa realidade aqui, do metade do século passado, né, quando surgiram as televisões, então pensar um pouquinho depois, lá pela década de 70, você vai ver que se uma notícia fosse dada na televisão, não havia um único questionamento se aquilo de fato era verdade ou não. Claro, estou exagerando aqui, mas assim, a maioria esmagadora da pessoa, da população, desculpa, né, que estava assistindo aquilo ali, acreditava naquilo ali. Então, veja, é como se você suspendesse temporariamente a sua capacidade crítica para fazer um julgamento diante de algum acontecimento, né, que te chegasse através dos meios de comunicação. E a gente vai ver que, na verdade, essa massa se torna um fator, um fenômeno social, por assim dizer, importante para ser estudado, precisamente quando a gente tem o surgimento da tal sociedade de massa, né? Então, se agora a gente juntar o que a gente viu na primeira parte, que é falar do termo sociedade, e agora com a massa, a gente juntar os dois, a gente vai ver que é o seguinte: de uma certa forma, o comportamento de massa, né, esse homem-massa, como vai chamar o Ortega Gasset, e que nós vamos ver depois, você vai ver que ocorreu uma modificação na nossa sociedade em que este homem-massa foi alçado, né, como uma espécie de protagonista da nossa sociedade. E aí é que nós vamos ter um fenômeno que nós vamos chamar de sociedade de massa. Bom, como que a gente chegou a isso? Antes da gente falar dos desdobramentos, do que aconteceu, vamos tentar compreender como que a gente chegou nessa sociedade de massa, o que aconteceu para que a gente tivesse essa configuração. Então, também aí nós temos alguma dificuldade de tentar identificar o início do surgimento disso, mas mais ou menos é fácil a gente identificar isso com o início da modernidade. E com o início da modernidade a gente pode botar basicamente 3 pilares, né, que vem a ser a Revolução Científica, a dita chamada, né, a Revolução Científica, a chamada Revolução Industrial e a criação do Estado moderno. Então, esses três pilares, esses 3 elementos, eles, por assim dizer, eles configuram ou conjugam o que a gente chama de sociedade de massa. E eu vou, de forma aqui mais superficial, tentar mostrar onde que os 3, mais ou menos, eles contribuem para isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Revolução Industrial, a primeira coisa que nós podemos compreender é o avassalador crescimento das cidades, que é um fenômeno fundamental para que a gente possa entender o que é o homem-massa. Então, com a Revolução Industrial, acontece aquele chamado êxodo rural, ou seja, as pessoas saem do campo para trabalhar nas cidades, há um inchaço na cidade, profundo, um inchaço, né, uma grande aglomeração, como vai chamar o Ortega Gasset, do centro urbano. Mas mais do que isso, quando a gente pensa em Revolução Industrial, né, nós também temos que pensar que a vida foi, em grande medida, a vida urbana foi, em grande medida, facilitada pela Revolução Industrial. E aí, junto com a Revolução Científica. E eu, quando falo em Revolução Científica aqui, eu uso um termo que eu sei que é problemático, mas para fins, vamos dizer assim, mais didáticos, a gente acaba usando, que é, na verdade, conjugar 2 coisas, a ciência e a tecnologia. Ainda que elas sejam separadas, ainda que elas estão separadas, mas que guardam relação, têm uma certa ligação, elas não são de forma nenhuma uma mesma coisa, né? E nenhuma, por assim dizer, depende da outra, não se trata disso. Mas nós temos que compreender aqui que, através de alguns avanços científicos, foi possível alguns avanços tecnológicos. E a partir de alguns avanços tecnológicos, né, também se desenvolveu em muito a própria ciência. Então, o que nós temos que imaginar com a revolução aqui científica, né, essa tal da tecnociência, como vai chamar o Lyotard,
é compreender que a transformação do meio urbano, né, dos materiais, a própria configuração, a própria casa, as casas mudaram de uma forma tão drástica, né, que para muita gente hoje é impensável você viver como se vivia no século XV, século XVI. Eu vou ficar num exemplo que eu acho que fica bem claro para a gente entender o que eu estou falando, que é a gente pensar o que seria da vida urbana sem energia elétrica. Tem muita gente que vive aí achando que a energia elétrica existiu, né, como a gente vê hoje, né, desde que o homem é homem, né, e a coisa não é assim, a gente sabe. Então, os cabos, as lâmpadas, né, só o fato da gente ter luz, uma iluminação, né, nas cidades, onde a gente possa iluminar as cidades, onde a gente possa ter uma boa iluminação, é o que possibilitou a gente ter uma vida noturna. Isso não era o comum. Eu sugiro que vocês, por exemplo, peguem, a título de curiosidade, como é que era o dia a dia, por exemplo, de Dom Pedro I ou II, eu não me recordo agora, faz tempo que eu li o livro, onde dizia que Dom Pedro, ele acordava às 5 horas da manhã, ele almoçava, se eu não me engano, era 8 ou 9 horas da manhã, e terminava de trabalhar lá pelo meio-dia, 2 horas da tarde. E à tarde ele ia fazer outras atividades, que mais ou menos essa era mais a agenda de muita gente naquela época, né? Trabalhava desde manhã muito cedo até perto do meio-dia, 1 hora da tarde. Por que isso? Porque lá pelas 5, 6 horas da tarde já ninguém mais estava trabalhando e todo mundo já se recolhia para suas casas, porque o sol estava se pondo. Quando virava a noite, todo mundo ia para casa para dormir, né? Então, a vida era muito diferente. Então, a Revolução Industrial, junto com essa Revolução Científica, proporcionou um avanço absurdo na vida do homem urbano, né? Hoje, para você construir uma casa, você botar cimento, tijolo, concreto, todas essas facilidades, né, que nós temos, que em parte possibilitou essa vida urbana aglomerada, gigantesca, né? Para ficar bem claro o que eu estou dizendo, é só a gente pensar num prédio, né? Quer dizer, as construções como um prédio das grandes cidades é o que possibilita você, num espaço ali de 1.000, 2.000 metros quadrados, você possa construir uma torre, e num lugar onde caberia 4, 8 pessoas, sei lá, vão caber 250 pessoas, sei lá, 300 pessoas. Então, isso é uma coisa formidável. Se você pensar aí, o esgoto disso tudo, água encanada, energia elétrica, você pensar, por exemplo, numa coisa como uma geladeira, né? O meu avô me contava que teve uma época da vida que eles não tinham geladeira. Então, a carne você guardava ela como, né? Ou no sal ou na banha. Então, eu não estou dizendo que eu não estou fazendo um julgamento de que aquilo era ruim e agora é uma maravilha. Eu só estou querendo dizer que essas coisas mudaram. E mudaram de uma forma drástica, profunda, né? Então, o que o Estado moderno, né, que é o último pilar que nos falta, tem a ver com isso? O Estado moderno, na verdade, a gente pode entendê-lo de uma certa forma como uma espécie de reorganização social, justamente de uma sociedade que estava sofrendo uma drástica mudança, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a própria ideia de democracia ou de direito, né, a ideia de que o voto de uma pessoa, né, não importa de quem, quer dizer, equivale ao voto de qualquer outro, quer dizer, o voto do mendigo, do trabalhador mais humilde, equivale ao voto da pessoa mais poderosa naquela sociedade. Então, essas ideias, né, também, por assim dizer, são revolucionárias em certo sentido. Eu sei que
a origem disso é lá na Grécia, mas o Estado moderno é uma democracia completamente diferente, ou, não diria completamente, mas em grande medida diferente. Então, essa democracia, esse Estado moderno, ele meio que surge também para acomodar essa nova configuração social, essas cidades completamente inchadas. E nós vamos ver que os efeitos disso, né? Nós vamos ver os efeitos dessas revoluções, mas principalmente desse Estado moderno, quando a gente falar muito de Ortega y Gasset, quando falar do homem-massa. O que a gente pode falar agora, para a gente também tentar encerrar esse vídeo, que já está dando o meu horário aqui, a gente tem que compreender que essa vida urbana, essa vida cheia, essa vida plena, essa vida onde todas as minhas necessidades básicas estão plenamente supridas, né? Se você pensar, por exemplo, uma coisa chamada supermercado, onde você vai lá, você tem quase tudo, né, que você pode imaginar está lá no supermercado, né? Ou muito mais coisas disponíveis no supermercado do que se você estivesse no campo trabalhando para o seu próprio sustento, como era a realidade de boa parte da população lá na década de... no século XIX, século XVIII. Né? Então, o surgimento dessas estruturas, por assim dizer, né? Dessas relações, né? Onde você tem um supermercado que te dá todos os tipos de carne possíveis, todos os tipos de frutas, de verduras, né? Com uma facilidade absurda, né? Então, a vida das pessoas nos centros urbanos, elas ficaram plenas, cheias. Cada um que vive aqui numa cidade de médio porte ou de grande porte, e hoje mesmo, né, na maioria das cidades pequenas do Brasil, eu sei que tem cidades ainda muito carentes aqui, mas na maioria das cidades do Brasil, sejam elas do porte que forem, você tem uma abundância de coisas, né, uma facilidade de coisas que, assim, dão para as pessoas, né, ou não sei se dão, se o termo é dar, né, mas elas quase que impõem às pessoas uma perspectiva de que a vida, né, está pronta, a vida está cheia, né, ou a vida está plenamente abastecida, a vida está plenamente conquistada, por assim dizer, né? Ou seja, as suas necessidades mais básicas estão não somente atendidas, mas amplamente atendidas, né? Se você pensar que hoje, na maioria das cidades, você tem água encanada, você tem energia elétrica, né? E você tem uma rede de esgoto, bem ou mal, você tem uma rede de esgoto, né? Você vai ver que isso é assim, é o paraíso comparado ao que eram as casas, né, no início do século XX, século XIX, né, século XX já nem tanto, né, mas início do século XIX, onde as casas tinham latrinas, né, porque não tinha esgoto, não tinha uma coisa chamada, né, um cano de PVC, né, você tinha, na melhor das hipóteses, cobre. Então, essa vida urbana, ela atende, né, as demandas dos indivíduos de uma forma a lhes dar uma sensação de que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, de que a vida, né, está praticamente pronta, né? E quando eu falo a vida, eu falo assim, ó, sobrevivência, para você se manter, né, vivo, né? Você não precisa fazer muito esforço para se manter vivo numa grande cidade ou num centro urbano, né? Isso está praticamente... você vai sendo levado, né? Isso eu estou falando isso como uma coisa ruim? Não estou falando isso como uma coisa ruim, mas nós vamos ver que isso tem, né, alguns desdobramentos perigosos. Porque isso cria nas pessoas o que alguns autores vão chamar de segunda natureza, que
há uma espécie de distorção ou de distanciamento, né, na relação dos homens com o mundo, né? A relação do homem com o mundo sempre envolveu uma coisinha chamada natureza, a realidade. E quando nós estamos vivendo nos centros urbanos, essa natureza, essa realidade, ela é meio que ofuscada pelas relações humanas, pelas relações puramente existentes nos centros urbanos, certo? Então, você vai ver que essa vida urbana, ela dá uma sensação de que não há limites, não há impedimentos. Por quê? Porque, olha só, se você comparar essa vida urbana, novamente, com a vida no campo do século XVI, século XVII, você vai ver que o homem que vivia lá naquele século XVI, século XVII, vivia no campo, ele tinha uma noção muito clara de que, olha, isso aqui agora não dá para fazer, isso aqui agora eu não vou poder fazer. Quer dizer, o próprio mundo lhe impunha, né, certas dificuldades, certos obstáculos que uns eram transponíveis e outros não. Que algumas dificuldades, né, lhe geravam uma paralisação completa, ou seja, ele não conseguia passar daquele ponto em diante, e outras faziam ele não só passar, como ele crescer. E você vai ver que o tipo de obstáculo criado no centro urbano é um obstáculo diferente desse obstáculo que existia fora desse centro urbano. E aí é que vem a grande explicação, que eu acho que foi até dada há não muito tempo atrás, do professor Olavo de Carvalho, onde ele diz que grande, eu não sei se ele usa essa expressão, mas uma profunda modificação que acontece na vida urbana é que as relações humanas, elas se tornam muito mais subjetivas, enquanto que a vida no campo, as relações humanas são muito mais objetivas. Precisamente porque no campo você tem essa intermediação da natureza, né? Enquanto que no centro urbano, você não tem essa intermediação, né? No centro urbano, para você conseguir comida, conseguir emprego, para você conseguir uma namorada, para você conseguir... Você depende da opinião dos outros. Enquanto que no meio rural, não, se você tiver um pedaço de terra, você vai lá plantar, né? E aquilo vai funcionar. E essa relação que você mantém com o campo, ela é muito mais objetiva do que a relação que você mantém com o seu patrão, por exemplo. Quer dizer, às vezes você vai lá entregar um trabalho que o seu patrão pediu, e porque ele brigou com a mulher ou qualquer outra coisa, ele não gostou do seu trabalho. Quer dizer, você nota que a resposta às suas ações, né, no meio urbano, elas estão muito mais suscetíveis, né, ao julgamento dos outros. Isso é mais ou menos aquilo que eu chamo de uma vida pronta, né? O meio urbano, ele te dá uma vida onde a sua vida está basicamente pronta, né? E você sente que você não tem impedimento nenhum, entende? E aí é que surge um grande problema, quer dizer, você começa a dar uma vazão excessiva a questões subjetivas, né? E nós vamos ver então, nos próximos vídeos, que este aspecto aí é o que vai configurar o surgimento do homem-massa como um fenômeno de extrema importância para o século XX. É um homem que, como diz Ortega y Gasset, foi gestado no século XIX, mas que no século XX ele alça as esferas sociais e acaba transformando completamente a sociedade, né? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Tentei fazer um vídeo aí mais ou menos dentro do tempo programado, passou um pouquinho, mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, visitem o meu canal no YouTube, é Renato Emídio. Visitem não só o canal do Estudos Nacionais com Frequência, mas o site dos Estudos Nacionais. Assinem a revista Estudos Nacionais. É um trabalho magnífico que o Christian e o Marlon vem fazendo. Eu espero que vocês gostem do vídeo que eu apresentei aqui para vocês.
E vamos combinar que vocês podem estar mandando dúvidas, etc. E que se for interessante, eu posso fazer um vídeo só para responder as questões, dúvidas ou comentários de vocês. Tá bom? Era isso por hoje. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.